Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Noitezinha fria, noitezinha abençoada que Deus nos preparou para cada um de nós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Amados, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor Ele colocou muito forte no meu coração uma palavra antes da mensagem, que às vezes, muitas das vezes a gente até esquece. A gente vem para a igreja às quartas, os domingos, dia de sábado, quando tem reunião, e muitas das vezes a gente vem até desapercebido que Jesus está nesse lugar. Tem vezes que a gente, fica desapercebido. A gente vai, eu vou para o culto de quarta, eu vou para o ensaio, eu vou para domingo, eu vou para o que estiver lá na igreja, eu estou indo, eu vou para a feira de missionária. E tem momentos que a gente esquece que antes da gente chegar nesse lugar, Jesus já está aqui. E o Senhor falou, quando eu estava preparando esta palavra, falou muito isso no meu coração para falar para o seu povo, para a sua igreja. Eu estou aqui entre vós. Emanuel. 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 Deus conosco. Emanuel. Deus conosco. A gente, de repente, você não pode ver Ele aqui com teus olhos naturais. Mas Ele está aqui no nosso meio. O nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Jesus, Ele está passeando aqui no nosso meio. Porque a casa é dEle. A obra é dEle. As vidas, suas vidas são dEle, a minha vida é dEle, a tua vida é dEle. Por isso Ele está aqui. Emanuel. Que você possa sentir nesta noite, se você nunca sentiu na tua vida a presença do Emanuel, do Deus conosco, que nesta noite fria de quarta-feira você possa sentir a presença do Senhor no nosso meio. Sinta, veja pelos olhos espirituais. Que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver anjos voando aqui nesse lugar. Anjos no nosso meio. Anjos na entrada dessa igreja. Anjos passeando nesse altar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Tem anjos de Deus aqui no nosso meio, igreja. O anjo do Senhor está aqui neste lugar. Aleluias. E se você nessa noite, você abrir teu coração sensível, e permitir que o Espírito Santo de Deus te toque, você vai sentir a presença dEle no nosso meio. E quando Jesus Ele nos toca, algo bom acontece. Quando Jesus nos toca, algo tremendo, maravilhoso, sobrenatural acontece. A palavra de Deus fala que havia uma mulher do fluxo de sangue. E quando ela tocou nas orlas do vestido de Jesus, ela foi curada instantaneamente daquela hemorragia. E Jesus, Ele chegou primeiro do que eu. Jesus chegou primeiro que você. Aqui nesse lugar, nesta casa de oração. Para tocar na minha vida. Para tocar na tua vida. E o Espírito Santo também falou algo para mim. Diga para a minha igreja que eu amo vocês. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama.
Se há muito tempo você não ouve esta palavra, o Senhor manda falar hoje. Ei, eu te amo. Jesus te ama. E se você tiver condição de falar para o teu irmão do lado, diga isso para ele. Jesus te ama. E eu também te amo. Se você pode dizer para o teu irmão isso, fale com sinceridade. Jesus te ama, Ana, e eu também amo a tua casa, a tua família. Eu amo a tua vida. Porque é mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus acima do meu marido. Eu tenho que amar a Deus acima dos meus filhos, que é tudo na minha vida. Eu tenho que amar a Deus acima até do meu neto, que eu já estou sonhando, pastor. Esses dias eu tenho sonhado com o neto. O que quer dizer isso? Vai chegar. Vai chegar. Tem sonhado com o meu neto. Eu falo que é Enzo. Aí a Vitória briga, não, mãe, não é Enzo, não. É Enzo. Eu tenho que amar a Deus acima da minha família. Porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar o mundo inteiro. Se eu amar a Deus acima de todas as coisas, o amor de Deus, ele vai invadir meu coração. Ele vai encher meu coração. Então eu vou amar o meu marido. Mesmo quando ele faz pirraça, ele faz alguma coisa, põe a toalha molhada na cama, ou deixa a panela destampada. Assim mesmo eu vou amar ele. Amém? Eu vou amar meu filho, eu vou amar minha filha. Eu vou amar o meu irmão. Por quê? Porque o coração, o amor de Deus está em mim. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. E o mais tremendo disso é que eu vou amar até os meus inimigos. Quem ama seus inimigos faz assim, ó. Eita Jesus. Faz, Adiel, assim pela fé. É loucura para o mundo. É loucura para o mundo, né? Para o mundo, o inimigo é do mundo, o inimigo quer passar em cima, né? A gente está vendo lá na Venezuela aquela guerra já travada. O povo lá matando e morrendo. Mas quem faz parte desse reino é diferente. Nós não temos a forma desse mundo. Lá em Romanos fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a sua mente pela palavra de Deus. Então, quem é de Deus, quem ama a Deus acima de todas as coisas, ama até seu inimigo facilmente. Porque está cheio do amor de Deus. Isso foi uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou para ministrar para nós nesta noite. Jesus, ele está aqui. E alguns de nós vamos sentir a presença dele hoje. Deus permita que todos que estão aqui hoje sintam a presença dele. Os que estão em casa assistindo esse culto, na sua casa também, que você possa sentir a presença do Senhor dentro da tua casa, no teu lar nesta hora. Que a sua casa seja morada do Senhor. Que você abra a porta da tua casa e fala, Jesus, entra, Senhor, e faz morada na minha casa. A casa é tua. Dá a casa para Ele. Dá a tua casa, a tua vida, teus filhos, teus problemas. Aquilo que tira a tua paz, tira teu sono, dá tudo para Ele nessa noite. Entrega nas mãos dele. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 27 anos que o Senhor tem cuidado da minha vida. 27 anos e Ele nunca falhou. 27 anos que o Senhor tem cuidado da minha casa. E o Senhor, e tudo aquilo que eu coloquei na mão dEle, eu tive resposta. E Ele nunca me decepcionou. O Senhor, Ele não decepciona aqueles que o buscam.
Eu não sei o que você está passando hoje na tua vida, a luta que você está passando. De repente você está com problema no teu lar, no teu casamento, com teus filhos. De repente você está travando luta na tua saúde, luta financeira. Mas eu sei de uma coisa: se você pegar esse teu problema que está te sobrecarregando, que está te pesando, que está tirando a tua paz, a tua alegria, está tirando o teu sono, você pegar esse problema agora e lançar nas mãos do Senhor, Ele vai entrar com a resposta. E você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ter paz. Você vai voltar a dormir de noite. Porque Deus, Ele vai à frente da tua guerra. O Senhor vai à frente das tuas lutas. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Mateus. Glórias a Deus. Livro de Mateus, no capítulo 3. E vamos falar sobre o reino, vamos continuar estudando o reino de Deus. Mateus, no capítulo 3. Glórias a Deus. E eu estudei um pouquinho para saber a origem da palavra reino. E eu fui no professor Google. Professor tremendo, né, o Google? Responde quase tudo. E lá no Google, algumas pesquisas que eu fiz rápida, eu descobri que a palavra reino, ela tem origem no latim. E no latim é regnum. Reino é um território cujos habitantes estão sujeitos a um rei, debaixo do senhorio de um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal. É uma única pessoa que governa. É vitalício, de um modo geral, hereditário. Então aqui, numa breve pesquisa sobre reino, então a gente descobre que a palavra reino vem do latim. E que reino, ele é um território onde tem habitantes que estão debaixo do governo de um rei, de um homem. E me veio na minha mente um pensamento que na humanidade, o Adiel estava ministrando, e enquanto o Adiel estava falando, eu falei: meu Deus, o Adiel vai pregar o que eu ia pregar? Oh, Jesus, segura esse menino. E a gente, quando vê a história da humanidade, muitos reinos existiram. E eu separei alguns mais conhecidos. O Egito, que a gente conhece na Bíblia. Babilônia, o reino dos gregos, dos romanos, os astecas, os maias. Teve até o reino da rainha de Sabá. Também está na Bíblia. Reinos bem antigos, reinos que há mais de 5.000 anos. Que na história fala sobre esse período. E como o Adiel ministrou aqui na hora do louvor, todos esses reinos passaram. Os gregos, romanos, Babilônia, Egito, a rainha de Sabá. Todos esses reinos sucumbiram. Todos esses reinos sucumbiram diante dos seus inimigos. Os babilônios, os egípcios, os maias, os astecas, que ficavam ali na região do México, que sucumbiram, foram derrotados pelos espanhóis. Vários reinos africanos. Todos esses reinos eram reinos governados pela mão de homens.
Reinos que foram governados debaixo da mão de homens. E que no momento da áurea dele, no momento de áurea, de grandeza, até hoje a gente vê na Bíblia falar sobre a Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, se cantam sobre esses reinos, cantam, fazem alegorias, fazem festas, fazem memoriais, né? Na Olimpíadas, na abertura da Olimpíadas, eu não vi a Olimpíada, não sei de nada, só alguma coisa, teve a festa, a comemoração, falando sobre Babilônia, sobre os gregos, porque foram reinos que marcaram a história, tiveram cultura, e a cultura deles marcaram a história. Dizem que os egípcios inventaram a escrita, os maias, os astecas eram grandes na área da agricultura. Em cada reino que passou pela terra deixou uma marca da sua cultura. E eu creio que no auge desses reinos, eles nunca iam imaginar que o reino deles ia acabar. No auge do rei do Egito, lá no Egito, era trono de ouro, era tudo de ouro, era cheio de escravo. Fizeram as pirâmides, que é um marco histórico, está lá. É uma das 7 maravilhas do mundo, as pirâmides do Egito. E eu creio que aqueles homens, aqueles faraó, as mulheres, quando estavam no auge da riqueza, do poder, eu acho que eles nunca imaginaram que aquilo ali ia acabar, que eles iam perder a majestade. Porque o homem é assim, o homem quando ele chega no poder, ele nunca pensa que vai perder o poder. Mas todos esses reinos, por mais poderosos que eles foram, sucumbiram, pereceram, foram destruídos pela mão de outros homens. E no livro de Mateus, no capítulo 3, Mateus 3, no versículo 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, diz a palavra de Deus que ele era primo de Jesus. E antes do ministério de Jesus ser conhecido, ser levantado, começar o ministério de Cristo, o Senhor preparou João Batista, seu primo, levou ele para o meio do deserto, e lá ele começou a anunciar o reino de Deus. Mas antes de João Batista, a Bíblia fala que era um homem que ele era bem diferenciado. A Bíblia diz que João Batista, ele no deserto, a roupa dele era ele se vestia com pelo de camelo, e comia gafanhoto, e comia ervas, comia mel. Era um cara bem diferente. E nisso a gente vê que Deus, ele usa os diferentes, usa os improváveis, usa aqueles que o mundo não dão nada, não dão valor. É que Deus gosta de trabalhar para confundir aquele que acha que é alguma coisa. O Senhor vai lá, pega aquele desprezível, o menor da casa, e enche da glória de Deus para confundir os sábios dessa terra. O nosso Deus é tremendo. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. E pegou João Batista, botou ele no meio do deserto, com pelo de carneiro, de camelo, e comendo gafanhoto, muito doido. Mas com o poder da palavra, que naquele tempo arrebatou multidões para o deserto, para ouvir a mensagem deste homem.
que não tinha roupa de marca, não tinha carroça de marca, não tinha nem casa. João Batista não tinha nada, mal tinha o que comer, mas tinha a poderosa palavra do Senhor, que tocou em multidões, tocou em vários corações, e dizia que era um homem que não tinha papa na língua, não passava a mão na cabeça de ninguém, no pecado de ninguém, que era um homem duro de palavra. A multidão ficava cercando ele, ele falava: arrependei-vos. Arrepender de quê, João Batista? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. E essa palavra, ela bateu muito forte no meu coração. Para eu fazer parte, para que eu possa fazer parte do reino de Deus, primeiro eu tenho que me arrepender dos meus pecados. A palavra do Senhor fala sobre as crianças. O que fala sobre as crianças no reino de Deus? Que delas já é o reino. Os pequeninos, das crianças que são inocentes, que não tem maldade, que já não tem astúcia, que não tem astúcia. Dos pequenos, deles já é o reino de Deus. Porque a criança tem o quê? Tem um coração puro. O coração da criança é puro, é inocente, é igual um animalzinho. É um coração limpo. É uma alma limpa, é uma alma sensível a Deus. Por isso o Senhor, ele fala, deles já é o reino de Deus. Em um certo momento, Jesus, ele estava num local pregando, e as crianças vieram até ele, e os homens, alguns discípulos, tentando tirar as crianças. Eu falo, não, deixa vir meus pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então traga teus filhos para a igreja, amém? Aproveitar esse gancho. Pastora, mas o meu filho dá muito trabalho. Aí que você tem que trazer mesmo para a igreja. Se ele dá trabalho, então o lugar dele é aqui, aonde ele vai mudar, onde ele vai se acalmar, aonde ele vai aprender o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Traga ele aqui. Ah, mas dá trabalho. Mas tudo que é bom dá trabalho, né, Fátima? Uma grande obra dá trabalho, né? Se a gente quiser conquistar alguma coisa, realizar algo grande, algo importante, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E o maior trabalho de um pai e de uma mãe é dar direção aos seus filhos. Mais importante do que você deixar casa para o teu filho, deixar dinheiro no banco para o teu filho, deixar um bem material para o teu filho, o mais importante, a maior herança que você pode deixar e você precisa deixar para os teus filhos, para a tua geração, é a palavra de Deus. É o tesouro maior que você pode entregar para os teus filhos. É fazê-los conhecer a Deus. Fazer os teus filhos conhecer quem é Jesus. Porque a palavra diz, se você deixar casa, o governo leva, o ladrão rouba. Se você deixar tesouro, o ladrão carrega. Roupas caras, a traça corrompe. Vem enchente lá no sul, igual no sul. As chuvas levam tudo. Casa, loja, boi, vaca, dinheiro, levou tudo. Mas a fé arraigada, a fé enraizada no coração do teu filho, ninguém vai arrancar. A fé plantada no coração dos teus filhos, nem o diabo rouba. Nem o diabo tira. Ele é o inimigo da nossa salvação. Traga teus filhos para a igreja.
Dê uma Bíblia para o teu filho. Se você ainda não tem, compra uma Bíblia para os teus filhos. Fala comigo, eu tenho Bíblia baratinha. O Senhor Ele colocou no meu coração para trabalhar com literatura infantil para criança, sem eu ganhar nada. Eu não tiro lucro nenhum. Quem já comprou comigo sabe, tiro lucro nenhum. Mas é num chamado de Deus, num propósito de Deus, para que cada criança tenha uma Bíblia na mão. Para que cada criança conheça a Jesus. Eu escutei um podcast esses dias, de pastores lá de fora, e eles falaram que se você chegar hoje na Europa, nos Estados Unidos, e perguntar a muitos adolescentes na igreja, quem é Davi, esses adolescentes não sabem responder. Primeiro mundo. Está dentro da igreja. Mas não tem a palavra. Está na igreja. Mas não é igreja. Há uma grande diferença, né? Eu ir na igreja e eu ser igreja. Uma diferença imensa, enorme. Nós precisamos aprender a ser a igreja do Senhor. Ser a igreja do Senhor. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A gente vai embora, o Espírito Santo vai conosco. Nós somos casa de Deus. Aquele hino lindo que fala, né? Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter esse compromisso muito sério com a palavra de Deus. E voltando para o deserto com João Batista, naquele tempo ele pregava, antes de Cristo, antes do ministério de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque sem arrependimento não tem como fazer parte dessa igreja. Sem arrependimento de pecados, dos nossos pecados, não tem como fazer parte desse reino. Pastora, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Pecado é tudo aquilo que vai contra os mandamentos do Senhor. Por isso eu tenho que estudar a palavra. Porque como é que eu vou servir a Deus, como é que eu vou fazer parte do reino de Deus, se eu não conheço os mandamentos desse rei? Como é que eu vou fazer parte desse reino? Como é que eu vou me movimentar neste reino, se eu não me preocupo em estudar a palavra desse rei? Se eu só escuto a palavra do rei quarta e domingo. O Salmo de número 1, o salmista ele fala: bem-aventurado é o varão, eu abro parênteses, a varoa também, que medita nesta palavra de dia e de... Nós precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite. Nós precisamos aprender essa palavra, conhecer essa palavra, porque o Senhor ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade é a palavra. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por isso eu preciso conhecer essa verdade. Por isso eu preciso comer desta verdade, me alimentar desta palavra, porque também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Coma da palavra de Deus, ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, leve a sério a palavra de Deus. Compre uma Bíblia, carregue a Bíblia debaixo do braço, estude a palavra de Deus dentro da tua casa. Oh, nós
somos a geração que menos ora. Já foi comprovado, pastor. A geração desse século é a geração que menos ora, é a geração que menos busca Deus. Eu ouço muito podcast de muitos pastores e a maioria fala: a Europa, as igrejas estão se acabando, se fechando. Os Estados Unidos também. O negócio lá está sério. Porque o povo foi se afastando da presença de Deus. Esqueceram que há um reino para nós. Há um reino. Já está tudo preparado. O reino de Deus já está pronto, está preparado para mim, para você, para nossa família. Mas é necessário se encaixar, se enquadrar nos regimes desse reino, na constituição desse reino, na cultura deste reino. O reino de Deus, ele tem uma cultura. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus tem mandamentos. Não é oba-oba. Não é de qualquer maneira. E cada vez mais que a gente se aprofunda na vontade de Deus, na presença, na palavra, na meditação, na busca do Espírito, mais temor vem sobre a nossa vida. Não perca o temor de Deus. Nós não podemos perder o temor de Deus, o tremor de Deus. Porque o Senhor é Deus de justiça. É um Deus que julga as nossas ações. A palavra de Deus fala que Ele julga, Ele sonda até os pensamentos, o meu e o teu. Deus sabe o que você está pensando aí agora. É sério demais, é temeroso demais, é preocupante, é vital. É questão de vida ou morte. O temor ao Senhor, o temor a esse rei. É preocupante, é sério demais. Essa decisão de fazer parte deste reino não é de qualquer maneira. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá tempo para que a gente vá se adequando à vontade dEle. Deus é muito bom, é maravilhoso. Ele vai nos dando oportunidade para que a gente vá se adequando à forma que Ele quer, a conduta, o caráter dEle. Ele é tremendo a cada dia. A palavra do Senhor fala que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E que a misericórdia dele se renova a cada amanhecer. Então cada dia é um dia para que a gente possa entrar no querer de Deus, arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender. Pastora, mas eu já sou crente já há 10 anos. Pastora, eu já sou da igreja já há 20, 30 anos. Eu já há 27 que eu estou na caminhada. Mas a palavra de Deus fala que a carne ela é fraca. A Bíblia fala sobre o rei Davi, que é um rei que é honrado até hoje no mundo, lá em Israel. Até hoje, os judeus honram a história do rei Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, que fazia tudo que Deus mandava. Tomou o reino, conquistou o reino de Israel. Um grande rei, o rei que ficou na história.
Mas a Bíblia fala, mesmo ele tendo todos esses requisitos, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus, que desde pequenininho, Davi, desde novinho, de adolescente, ele expulsava demônios. Desde adolescente, a palavra de Deus fala que Davi, lá cuidando do rebanho do pai dele, vinha um leão, ele partia para cima e matava. Vinha um urso, Davi partia para cima também e rasgava o urso no meio. E quando o rei Saul estava atormentado, cheio de capeta, cheio de demônio, chamavam Davi, ele corria lá com a harpa dele, começava a louvar e os demônios batiam em retirada. O homem segundo o coração de Deus, pequenininho, ele abateu o gigante Golias, segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também fala que num certo momento da história de Davi, ele já rei, dentro do palácio, deu uma olhadinha pela janela e viu a mulher do vizinho nua, Betseba. E a carne dele tremeu. E ele maquinou o pecado com Betseba, com aquela mulher, que a Bíblia diz que era uma mulher linda. A humanidade dele, o pensamento dele, ele já imaginou 1000 coisas com aquela mulher. Ele deu vazão aos seus pensamentos e tomou a mulher de Urias. O homem segundo o coração de Deus. Então eu não quero falar aqui que você está em pecado, se você está 10, 20, se você tem pecado. Eu só quero falar algo para você. Vigiai. Vigiai e orai. Se você está andando em santidade, glória a Deus, temos que andar em santidade. Precisamos andar em santidade. Tanto no que a gente pensa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se eu pensar coisa ruim, eu vou falar coisa ruim. Mas se eu pensar nas coisas que são do alto, então minha boca só vai sair coisas que são do alto. Então eu tenho que vigiar com o meu pensamento. Eu tenho que vigiar no que eu falo. Eu tenho que vigiar aonde eu vou. Eu tenho que vigiar até com a minha roupa. Se eu não vou trazer escândalo com a minha roupa. A Vitória, ela se mudou lá para Barra, lá perto da igreja da pastora Fernanda Brum. E ela e Gabriel foram visitar lá, frequentar alguns cultos. E ela falou que um certo culto, a pastora Fernanda Brum, ela falou que o pessoal sempre pergunta, pastora, por que você sempre usa essas roupas compridas? A gente só vê você, né, Fernanda? Onde você vai? É na igreja, é nos shows, é nas igrejas. Onde você vai, você viaja, as tuas roupas são todas compridas, tudo de bata. E ela falou que muitas pessoas perguntam isso para ela. E ela respondeu, eu uso essas roupas compridas porque o meu quadril, eu tenho um quadril muito largo. E eu sei, se eu usar uma roupa mais curta, o meu quadril vai chamar a atenção dos homens. E para que eu não faça através do meu corpo. Lembra de Betseba? Nua. E Davi caiu por causa de Betseba. E a pastora Fernanda Brum falou para que homens não venham pecar. Por olhar o meu corpo, olhar o meu quadril, eu coloco vestes compridas. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus. O corpo da mulher tem que ser guardado até o matrimônio. Pastor, quando estiver na hora de terminar, estiver faltando, me fala aqui. O corpo da mulher, o corpo da menina, da moça, da adolescente, da jovem, ele tem que ser guardado para o dia da bodas, do seu casamento, para o seu marido. O corpo da mulher não tem que ser, como eu já ouvi uma pastora falar, como carne exposta no açougue, vitrine, que todo mundo passa e fica olhando e apreciando. Nós temos que nos guardar. A mesma coisa que os homens também. O corpo do homem, do rapaz, né? Tem o Isaac. O Isaac adora fazer musculação, já está todo musculoso. O Isaac faz 50 barras, faz um monte de flexão. Todo dia Isaac faz
os exercícios físicos dele, ele já está com o corpo. E às vezes ele entra no meu quarto, onde eu tenho o meu guarda-roupa com um espelho grande, ele fica olhando. Ele está bonito, né? Você está muito bonito, né? Glória a Deus. É a idade, né? Quem nunca? De adolescente, é a idade, né? Se apreciando. Mas eu falo isso para ele guardar o corpo dele, não ficar se expondo. E teve um dia que ele saiu na rua, ele foi não sei aonde comprar um negócio para mim sem roupa não, sem blusa, sem camisa. E quando ele chegou, mãe, poxa, as meninas ficaram mexendo comigo na rua. Falei, claro, você com um corpo bonito desse, se expondo, meu filho, vão mexer. Você vai chamar a atenção. Por isso que é preciso se guardar. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se a gente obedecer esses mandamentos do Senhor, é só vitória. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, faça o máximo para obedecer a palavra de Deus. Faça o máximo para conhecer a palavra de Deus. O tempo que você tiver disponível, o tempo que você tiver, se dedique ao estudo da palavra. Se dedique, invista o teu tempo no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, para que você possa crescer em graça, crescer em espírito, e crescer como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você não vai perder tempo. Perde tempo quem fica em Instagram, vendo Instagram de um, Instagram de outro. Perde tempo quem fica, maratonando série no Netflix. Tem gente que fica 4, 5, 6 horas maratonando Netflix. Distrações. São distrações que o mundo trazem para que o povo de Deus perca tempo e não invista naquilo que é mais importante: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Repita comigo: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para fechar, abra a tua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 3. Aleluias. Atos, no capítulo 3, versículo 19. Aleluias. Atos 3. Vamos a partir do 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu achei essa palavra gloriosa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? Converter é mudar de direção. Quando me converto ao Senhor, eu vou na direção do Senhor, então eu estou mudando a direção, não estou mais na direção do mundo, das coisas desse mundo. É metanoia, é mudança de mente. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, reconheço Ele como Senhor da minha vida, como Rei da minha vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A minha mente começa até a precisar ser preenchida da palavra do Senhor. Então vem a metanoia, vem a mudança de pensamento. Então eu não vou desejar mais mal ao próximo. Eu não vou tratar mais mal o meu marido. Eu não vou mais maltratar a minha esposa. Nem pensamentos maus. Nem pensamentos maus. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa.
Mas quando a gente se arrepende e se converte e começa a encher a nossa vida da palavra de Deus, olha que coisa linda, o que a palavra de Deus garante. Para que sejam apagados os vossos pecados. Se você roubou, se você matou, se você se prostituiu, não importa o tamanho do teu pecado, mas se tiver arrependimento no teu coração, e se você reconhecer como o Senhor Jesus, Senhor da tua vida, os teus pecados são apagados, e o Senhor fala, deles eu não me lembro mais. Aleluias. Oh, aleluias. Que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Tempos de refrigério é tudo que o mundo precisa, né, minha pastora? Tempo de refrigério é o que o mundo lá fora precisa. De repente você hoje veio em busca desse refrigério para a tua vida. De repente, se alguns de vocês vieram hoje na casa do Senhor buscar esse refrigério na tua alma, esta paz que o mundo não pode dar, a paz que só Jesus pode dar, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que invade o nosso coração em meio às guerras. Pastor, isso existe. Existe. A paz que excede todo entendimento. Paz que quando tudo está, parece que o mundo está se acabando, está caindo, está tudo fora do lugar. O Senhor, o Espírito Santo, Ele traz a paz no nosso coração. Para que a gente não venha se desesperar. Para que a gente não venha meter os pés pelas mãos, para que a gente não venha ser levado pela emoção no momento, a emoção do desespero, a emoção da raiva, do ódio, a emoção da angústia. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, falamos, Senhor, venha o teu reino. Jesus, fique de pé em nome de Jesus. E eu já estou encerrando. Jesus, Ele ensinou aos seus discípulos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Aonde Ele fala, ó Senhor, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Oh Deus, vem a nós, vem Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, o teu reino, um reino de paz, um reino de abundância, um reino de alegria, um reino de milagres, um reino de comunhão, um reino de luz. Pastora Ana Paula, fecha os teus olhos. Aleluias. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nesta hora. E vamos clamar numa só voz a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração do Pai Nosso. Oh Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Oh Deus, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Venha sobre o meu coração, Pai, o teu reino. Senhor, nesta noite eu abro a minha vida para o Senhor reinar. Seja o rei da minha vida, Jesus. Jesus, seja o rei da minha casa, o rei da minha família. Jesus, seja o rei do meu chamado. Reina, Senhor, reina aqui nesta noite, Senhor. Toma a destra, toma
vida, dos meus pensamentos. Oh Senhor, que Teu Espírito Santo tome o domínio, o controle das minhas emoções. Senhor, eu não quero mais ser governado pelas minhas emoções. Senhor, toma o governo dos meus sentimentos. Eu não quero mais, Senhor, ser levado pelos meus sentimentos carnais, os meus sentimentos humanos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. Assim na terra como é nos céus.